Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória. Vem me purificar. Vem guiar o teu povo e convencer corações, pra consolar os cansados e libertar das prisões. Vem Espírito Santo, faz morada em mim, traz mais vida pra vida e me batiza, enfim, para testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória. Vem me purificar. Vem guiar o teu povo e convencer corações, pra consolar os cansados e libertar das prisões. Vem Espírito Santo, faz morada em mim, traz mais vida pra vida e me batiza, enfim, para testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. 2000 anos atrás, 12 pessoas oraram por 10 dias e Pedro pregou por 10 minutos e 3.000 pessoas foram batizadas. E hoje, as igrejas oram por 10 minutos, pregamos por 10 dias e apenas 3 pessoas são batizadas. Qual era o segredo da igreja primitiva? Dia após dia se passa para a eternidade, levando-nos mais perto do fim do tempo da graça. Devemos agora, como nunca antes, orar para o Espírito Santo nos ser mais abundantemente concedido. Jesus almeja conceder a dotação celestial a seu povo, em grande medida. O Senhor convida os que nele creem a serem seus cooperadores, enquanto durar a vida. Não devem achar que sua obra terminou. Como um povo, precisamos pregar o caminho do Senhor sob a soberana direção do Espírito Santo. E recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia,
em Samaria e até os confins da terra. Boa noite, tudo bem mais uma vez? Que bom que você está aqui conosco para darmos continuidade na nossa semana de reavivamento espiritual, onde a cada noite estamos trabalhando o tema do Espírito Santo, cujo título é E recebereis poder. E meu desejo é que o poder do Espírito Santo possa inundar a tua vida. E antes de começarmos o tema desta noite, quero te convidar, assim como você está, para que feche seus olhos e eu quero pronunciar a bênção sacerdotal. Oremos. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim, porei o meu nome sobre os filhos de Israel e te abençoarei. Amém? Que Deus possa, então, nos abençoar ricamente com essa paz que vem do Senhor Jesus através da pessoa do Espírito Santo. Hoje nós estaremos, então, estudando, falando, refletindo sobre um outro propósito pelo qual o Senhor quer conceder para nós o poder do Espírito Santo. E este propósito é para que nós possamos testemunhar. Deus espera que nós sejamos testemunhas dele. E nós iremos hoje introduzir essa mensagem abrindo a Bíblia e vamos ler o texto de Lucas, capítulo 24, do verso 47 ao verso 49. Vamos lá para o livro de Lucas, Lucas 24, e vamos ler três versos, do 47 ao 49. E olha o que diz o texto bíblico. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então nós percebemos aqui no texto de Lucas que, na verdade, ele está encerrando o seu evangelho e ele está encerrando falando sobre um tema muito especial. Ele está falando sobre a grande comissão, ou seja, a missão que Jesus confiou para cada um dos seus seguidores. Jesus ele deixou muito claro para os seus discípulos naquela época e também para todas as pessoas que iriam crer nele através da tua palavra, que em seu nome, ou seja, em nome de Jesus, nós deveríamos pregar arrependimento para a remissão de pecados. E pregar para quem? Pregar para todas as nações, começando por Jerusalém, diz o texto bíblico. E em seguida, o texto, então, nós vimos que existe uma necessidade, onde para pregar esse evangelho nós precisamos ser capacitados de poder, porque só poderemos pregar com eficácia se nós tivermos o poder do Espírito Santo, segundo a Bíblia. Este assunto da grande comissão, de receber o poder do Espírito Santo para anunciar o Evangelho, ele é tão importante que Lucas terminou o Evangelho falando sobre a grande comissão e ele iniciou o livro de Atos dos Apóstolos falando também da grande comissão, o mesmo assunto, a pregação do Evangelho baseado no poder do Espírito Santo. E eu quero ler contigo o livro de Atos, no capítulo 1 e o verso 8, e você vai ver como é que Lucas começa, então, este livro, o livro de Atos. E ele diz assim, Atos 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins
da terra. Você percebeu como o assunto é tão importante? Lucas terminou o Evangelho falando sobre a grande comissão e agora ele inicia o livro de Atos também falando sobre a grande comissão que nós precisamos cumprir porque Jesus nos confiou. Queridos, não há missão sem pregação. E da mesma forma, não há pregação sem o poder do Espírito Santo. E quando eu falo não há pregação, estou falando de pregação eficaz, que surge efeito. Então precisamos do Espírito Santo para comunicar a palavra de Deus. E da mesma forma, não há testemunho eficaz, verdadeiro, se não tiver o Espírito Santo em nossa vida. Então as pessoas só vão conseguir ver Jesus em nós se nós tivermos o Espírito Santo. E existem alguns passos, ou seja, é um processo que nós temos que cumprir para poder executar a grande comissão como Jesus nos confiou. E qual é este processo que nós precisamos cumprir? Nós primeiro precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo e depois nós vamos pregar o Evangelho para que as pessoas possam ouvir e se converter à palavra de Deus. Querido amigo e querida amiga, para sermos testemunhas fiéis de Jesus, precisamos fazer 4 coisas, tudo bem? E nós iremos falar sobre as 4 coisas que nós precisamos para sermos testemunhas de Jesus. A primeira coisa que nós precisamos foi aquilo que nós já lemos em Atos 1, versículo 8. Nós precisamos da fonte do poder. E nós sabemos muito bem, baseado na Bíblia, que a fonte primária do poder é o Espírito Santo. Então, o primeiro passo que nós precisamos, ou a primeira coisa que nós precisamos para sermos testemunhas, é possuir o Espírito Santo. Esse texto de Atos 1:8 que nós lemos, ele então nos apresenta Jesus, onde ele está dando uma mensagem logo após a sua ressurreição, porém antes da sua ascensão ao céu, durante aquele período de 40 dias que ele ficou ainda com os discípulos. E tudo isso ele fez antes de ser assunto ao céu e enviar o Espírito Santo. Então, aquele texto é Jesus, então, falando sobre este poder que ele iria derramar depois que ele fosse assunto ao céu. Os discípulos, então, eles não deveriam sair, eles não deveriam se ausentar para poder pregar o Evangelho, para poder cumprir a missão, sem antes receber este poder, sem antes receber o Espírito Santo. Você percebeu? Jesus nos deu uma missão, que é pregar o Evangelho, porém ele deu uma segunda ordem. Vocês não devem ir sem antes receber o poder. Por quê? Justamente para termos resultado. Então, para ter o resultado que Jesus espera, precisamos do poder do Espírito Santo. Esse é o princípio apresentado na Bíblia para a tua igreja, até que Jesus volte para nos buscar. A igreja de Deus, ela precisa do Espírito Santo para cumprir a missão que ele nos confiou. Porém, é muito importante entendermos que o poder prometido que Jesus prometeu não é uma energia, não é uma força, mas é uma pessoa. Esse poder não é uma energia, é uma pessoa. A igreja não precisa de algo, a igreja precisa de alguém. O poder que reveste a igreja de Deus não vem da terra, esse poder vem do céu. Nós temos que entender isso. Não é um poder humano. Este poder que vai cumprir a missão é um poder divino. E também não procede daquilo que o homem faz, mas é resultado daquilo que o Filho de Deus já fez por nós na cruz do Calvário. O Espírito Santo, segundo a Bíblia, ele veio ou ele está
não ao lado da igreja, mas ele está na igreja. A igreja, na verdade, é a morada do Espírito Santo. E a igreja é você e sou eu. Ou seja, o Espírito Santo não tem que estar simplesmente ao nosso lado. O que Deus espera, o que Jesus espera, é que ele esteja em nós, dentro de nós, nos usando como instrumentos. Fica então muito claro que não basta os crentes terem o Espírito Santo. O que Deus espera é que o Espírito Santo nos tenha. Você se lembra do estudo de ontem que nós falamos do texto de Efésios 5:18 sobre ser cheio do Espírito Santo? É isso aí, é o Espírito Santo estar em nós, ou seja, nós somos dele. É isso que Jesus quer, que o Espírito Santo nos tenha. Nós temos que ser de Jesus e não simplesmente ele ser nosso. Não, é o contrário. Você tem que ser de Jesus, porque a sua vontade, as suas palavras, a sua vida não te pertence mais, mas pertence ao Espírito Santo de Deus. E não basta simplesmente ouvir falar do Espírito Santo. É necessário ser revestido deste poder, desse Espírito. Essa é a primeira coisa que nós precisamos para sermos testemunha de Jesus. Precisamos ter a fonte do poder, ou melhor, permitir que a fonte do poder nos tenha. O Espírito Santo é a primeira coisa. A segunda coisa que nós precisamos para sermos testemunhas de Jesus, segundo estamos trabalhando nessa noite, o tema é esse, ser testemunha de Jesus. A segunda coisa que nós precisamos então é sabermos qual o propósito deste poder. Ou seja, eu sou do Espírito Santo. Para quê? Qual é o propósito? Por que eu quero este poder? É necessário, então, nós entendermos exatamente para que o Senhor deseja nos conceder o Espírito Santo. E eu quero te apresentar, dentro desse segundo tópico, que é saber o propósito, 4 motivos porque eu preciso saber o propósito para ter o Espírito Santo. Então, o primeiro motivo para que saber ter o Espírito Santo, qual o seu propósito que nós temos, é para que nós possamos sair do campo da teoria e possamos entrar no campo da ação missionária. Então, ou seja, o primeiro motivo que eu tenho para entender por que ter o Espírito Santo é para que eu saia da teoria e entre no campo missionário, na prática. Os discípulos, segundo a Bíblia, eles estavam preocupados com o tempo e com as épocas. Isso nós vimos lá em Atos 1, versos 6 e 7, a continuação. Porém, Jesus ele mudou o foco dos discípulos e mostrou para eles a necessidade de serem testemunhas. Então, Jesus tirou o foco dos discípulos de tempos, épocas e levou o foco deles para ser testemunha de Jesus. O mero conhecimento da verdade não basta. Temos que entender isso. O mero conhecimento da verdade não basta. O coração, a mente, os pensamentos precisam ser convertidos e santificados pelo Espírito Santo. Saber é uma coisa, viver é outra coisa. E Deus está chamando você para viver e não simplesmente para saber. À medida que o reavivamento ele progride em nós, em você e em mim, o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós dizemos, advém da atuação do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele vai transformando, ele vai convertendo nossa vida por completo. Entre outras palavras, os outros irão olhar para nós e ver a diferença na forma como nós vivemos, porque eles verão em nós a Cristo. É isso que nós precisamos, que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo. Tem um pensamento de um escritor, um estudioso chamado Ralph Luther, que eu quero ler com você, porque ele é muito importante no contexto que nós estamos estudando. Olha o que Ralph Luther diz. Ele fala assim: Jesus opunha-se veemente a conhecer a fé,
que é uma mera atitude religiosa, que deixa inalterada a vida prática na sua essência. Então, o que ele está dizendo é que Jesus se opunha veemente, fortemente, àquela fé baseada apenas em teoria, que não altera a vida prática. Ou seja, se eu sou de Jesus, então eu vivo como Jesus. E Tiago disse isso em outras palavras, ele disse que a fé, a teoria, sem a prática, sem a obra, é morta. Então nós não devemos ter apenas teoria, nós precisamos ter a prática, a vida, o testemunho para Jesus. E dentro do segundo tópico, que é entender o propósito, porque ter o poder, eu disse que são 4 motivos que nós temos que entender. O segundo é, para o Senhor nos dar o poder. Nós precisamos perdoar. Ou seja, se eu quero ter este poder e Jesus quer me dar este poder, Ele quer me dar este poder para perdoar. Perdoar quem? A perdoar as pessoas que me fizeram alguma coisa de ruim. Havia uma barreira antiga e intransponível de inimizade entre os judeus e os samaritanos. Se lembra disso? Está na Bíblia. Existia um conflito, uma diferença entre eles. Mas a agenda da igreja deveria passar por Samaria. Jesus queria que chegasse em Samaria, ele queria que houvesse um quebrantamento, ele queria derrubar os muros da inimizade. Porque é necessário que não exista divisão entre o seu povo. Então o Espírito Santo também é para isso, para que nós possamos perdoar, para que não haja divisão entre o povo de Deus. Onde o Espírito Santo age, convertendo corações a Cristo, inimizades são desfeitas. Você entende? Porque só existe paz, amor, união. Devemos aprender a lição do perdão. O Espírito Santo é para isso, para que Deus também nos perdoe, assim como nós perdoamos. É isso que a oração do Pai Nosso ensinou. Deus me perdoa, assim como eu perdoo o meu irmão. E para mim perdoar o meu irmão, eu tenho que ter o Espírito Santo de Deus, porque ele foi dado também para esse motivo. O terceiro motivo por que entender o propósito do Espírito Santo é para que nós possamos morrer. Isso mesmo que eu disse, possamos morrer. Como assim? A palavra testemunha significa literalmente mártir. Então é isso mesmo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu me torno testemunha. E se eu sou testemunha, eu sou um mártir. A igreja precisa de poder, precisa do Espírito Santo para morrer para si mesmo. Eu preciso do Espírito Santo para morrer para mim mesmo, morrer para o mundo e para o pecado, por amor do Evangelho. Ou seja, eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Deus tem que ser mais importante do que o próprio eu, do que as coisas que o mundo oferece, do que as coisas que me agradam. Ele tem que estar em primeiro lugar. E sem o poder, a igreja, ela produz covardes. Sabia disso? Sem o poder do Espírito Santo, a igreja produz covardes que recuam diante do sofrimento. Mas no poder do Espírito Santo, a igreja aduba a sementeira do Evangelho com sangue de mártires. Pessoas que deram a própria vida para proclamar o Evangelho. Só é possível ter esse caráter, ter essa determinação, ter essa coragem, se tivermos o Espírito Santo. E o quarto motivo, por que ter o Espírito Santo, por que entender o propósito do Espírito Santo, é para nós pregarmos o arrependimento. E isso ficou muito claro no texto que nós lemos inicialmente. Precisamos pregar o arrependimento. A mensagem que a igreja tem que pregar, especialmente neste momento, não é a mensagem de prosperidade de milagres, mas é a mensagem de arrependimento para a remissão de pecados. É isso que Deus espera de você e de mim, e por isso Ele nos confere poder, nos confere o Espírito Santo. A menos que o homem reconheça que é
pecador jamais sentirá falta do Salvador. Ou seja, eu só vou sentir falta de um Salvador se eu reconhecer a minha situação de pecado. Porque aí sim eu preciso de um Salvador para me salvar. Só os doentes reconhecem que precisam de médico. Sem arrependimento, queridos, não há perdão. E sem perdão não existe salvação. E a única pessoa capaz de me fazer entender isso, reconhecer minha situação de pecado, é o Espírito Santo. Nós precisamos dele. Então, nós já vimos que o segundo motivo que nós temos para poder sermos testemunhas de Jesus é entender o propósito do Espírito Santo. E eu te apresentei 4 motivos por que entender este propósito. E agora eu vou continuar com o terceiro motivo, porque o Senhor quer dar para você poder. E esse terceiro motivo que Deus quer nos dar poder é para ampliar o alcance e a força da nossa missão, da nossa pregação. Então, Deus está dando poder para você, para que você possa alcançar com mais intensidade, com mais amplitude o povo, as nações, as tribos e línguas. Deus quer que o Evangelho seja levado para todo mundo. E sem o poder do Espírito Santo, a igreja ficará presa entre 4 paredes. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja ficará presa entre 4 paredes. Com medo daqueles que estão lá fora. Em alguns momentos, vamos preferir, ao invés de ir por medo, vamos preferir desfrutar do conforto do nosso próprio comodismo. Para poder sair da zona de conforto, para ter coragem de enfrentar o mundo e levar o Evangelho, é necessário ter o Espírito Santo de Deus. O Evangelho, ele deve ser pregado por quem? Por toda a igreja. E se lembre que você é a igreja, assim como eu também sou a igreja. E devemos pregar para quem? Para todo mundo. É isso que diz a Bíblia, pregar para todo o mundo, em todo o tempo. Então devemos pregar para todo mundo em todo o tempo e todos nós devemos pregar porque todos somos a igreja de Deus. Somente pelo poder do Espírito Santo, esta igreja, você e eu, nós iremos sair do comodismo para ir além das suas próprias fronteiras. Então, para sair do comodismo, precisamos do Espírito Santo de Deus. E aí sim, nós iremos romper as barreiras geográficas, as barreiras culturais, as barreiras raciais, as barreiras linguísticas. Então, com o Espírito Santo, nós iremos romper barreiras e o Evangelho vai ser levado para todo o povo, toda língua e toda nação. Porém, entretanto, todavia, sem o poder do Espírito Santo, a igreja cuidará de si mesma, ao invés de ir aos confins da terra, levando a esperança do Evangelho. Você entende? Então, quando nós paramos para cuidar só de nós mesmos, é um forte sinal de que nós não temos o poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja olhará sempre para onde? Para dentro e nunca para fora. Em outras palavras, iremos negligenciar a grande comissão, que foi o propósito porque Jesus chamou você. Jesus nos chamou para ir pregar e não para olhar só para nós mesmos, para dentro, para as 4 paredes. E o quarto motivo, porque o Senhor confere para nós poder, é para que você e eu possamos nos tornar um testemunho vivo. Esse é um motivo que Deus nos conferiu o poder, nos concede o Espírito Santo. Irei dizer uma frase e peço para que você preste bem atenção nessa frase que eu vou dizer e coloque ela em prática, tudo bem? A frase é: cuidado
com a forma com que você vive, porque você pode ser a única Bíblia que muitos irão ler. Entendeu? Cuidado com a forma com que você vive. Pega a sua Bíblia e eu quero ler contigo um texto muito importante para o estudo desta noite. O texto que eu vou ler está em Atos também, porém o capítulo 4 e o versículo 13. Olha que diz o texto de Atos, capítulo 4 e o verso 13. O texto bíblico fala o seguinte: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Texto maravilhoso. Queridos, estes homens que acabamos de ler agora passaram tempo com Jesus e haviam sido impactados por ele. Eles foram impactados por sua palavra e agora estavam impactando o mundo na força e no poder do Espírito. E através dos seus filhos, Jesus ele envia carta ao mundo. Se você é um seguidor de Jesus, ele envia através de você carta para a tua família, para os seus vizinhos, para o seu bairro, para a sua cidade e etc. Através de você, usando você. Jesus, através de ti, ele deseja falar ao coração daqueles que não estão familiarizados com ele. Então, Jesus fala com as pessoas através da sua vida e da minha vida. Tem um texto que nós até já lemos sobre Ellen White, e eu quero só repetir com você, que ela fala assim: todo verdadeiro discípulo já nasce no reino de Deus como missionário. Ou seja, a missão ela está na vida, no coração, na mente daqueles que são de Jesus, discípulos de Jesus. Concluindo, queridos, se você trabalha na construção civil, ou é um agricultor, ou uma diarista, ou um empresário, ou um enfermeiro, talvez, quem sabe, um vendedor, ou um motorista de aplicativo, enfim, ouça o que eu vou te dizer agora. Jesus deseja usar você como um instrumento para salvar outras pessoas. E para isso, Jesus enviou o teu Espírito Santo, poder, para dar para você essa força necessária para espalhar o Evangelho eterno. Por onde você for, aonde você mora, no seu trabalho, onde você estuda, em qualquer lugar por onde você passar, Deus quer usar você. Pode ser no ônibus, no mercado, na loja, na feira, no encontro com os amigos, não sei. Mas aonde você estiver, você será um representante de Deus, usado pelo Espírito Santo. Assim como todos os discípulos fizeram no primeiro século. Jesus quer que falemos do que Ele faz em nós, do que Ele faz em você, o seu testemunho pessoal. Lembre-se, o Espírito Santo, ele foi enviado para te dar coragem, para te dar poder, para ser uma testemunha de Jesus. Nós precisamos ser testemunhas de Jesus. Portanto, você é um crente em Jesus. E se você é um crente em Jesus, você não precisa ter medo, porque o Senhor está contigo mediante o Espírito Santo. Há muitas pessoas deprimidas, com medo, ansiosas, doentes em suas emoções
e na sua espiritualidade. E Jesus enviou o Espírito Santo para te ajudar a alcançar essas pessoas. Ele te usará, meu irmão. Ele te usará, minha irmã. Num olhar, num abraço, numa mensagem, num texto bíblico, através de um estudo da Palavra de Deus ou de uma classe bíblica. Deus quer usar você. Se permita ser usado pelo Espírito Santo de Deus para levar consolo, para levar paz, para levar esperança que somente há em Jesus Cristo. Quantos desejam nesta noite clamar ao Senhor neste momento, dizendo assim: Senhor meu Pai, eu já recebi o Teu Espírito, mas hoje eu te peço, venha me encher de poder para testemunhar e que eu me levante em Teu nome e possa ir em direção às pessoas, aquelas que precisam da Tua palavra, precisam de conforto, de consolo. Senhor, eu quero ser uma bênção. Você quer falar isso para Jesus? Então, nós iremos assistir agora um testemunho. Esse testemunho que vamos assistir é do irmão Lucas, um garoto. E a vida dele, ela foi um exemplo para mim, porque o testemunho dele me impactou. Porque eu vi através da vida daquele garoto, Lucas, como Deus o usou. E da mesma forma Deus quer usar você. Veja o testemunho do irmão Lucas e depois eu quero orar contigo. Vamos ver. Provai e vede. História de hoje: desenvolvimento dos dons. Lucas é uma criança muito feliz. Ele gosta de brincar no parquinho, jogar bola com seu pai e, se deixar, fica o dia inteiro na piscina. Nascida em um lar adventista, a igreja sempre fez parte de sua vida. É ali que seu potencial para participar de atividades espirituais se destaca. Sempre atento às programações, ele é motivo de grande satisfação para seus pais. Lucas, porém, apresentava um problema. Tinha dificuldades na leitura e não conseguia acompanhar o ritmo da sua turma na escola. Mesmo assim, todos os dias, ele abria a Bíblia na esperança de ler as palavras. Um dia, ao participar do pequeno grupo em sua casa, algo surpreendente aconteceu com Lucas. Tem como eu ler um texto da Bíblia? Sim. Está baseado aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8 e versículo 5 a 6, que diz: Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ô Lucas, eu fiquei sem entender hoje no pequeno grupo. Você pediu para ler um texto bíblico da Bíblia, mas você não sabe ler. Como foi isso? Lucas disse para sua mãe que Jesus estava ajudando-o com a leitura e a compreensão dos versos bíblicos. A partir daí, a sua vida mudou progressivamente. Na escola, ele está colocado entre os alunos mais estudiosos. Os professores estão sempre atentos às suas perguntas e dedicam muita atenção a ele. E não faltam amigos para compartilhar os bons momentos da hora do recreio. Lucas sempre foi uma criança muito temente a Deus.
Seu principal passatempo é ouvir músicas cristãs, cantar hinos de louvor e estudar as Sagradas Escrituras. Lucas é uma criança que não apenas lê a Bíblia, ele estuda as histórias, parábolas e profecias com dedicação. Produz seus próprios slides para ilustrar os pequenos sermões que ele mesmo cria. Por causa disso, ele tem sido chamado para pregar em muitas igrejas. Que é um assunto de muita alegria, é a maior esperança que nós temos, e que é um assunto que também é um assunto de muita atenção e de muita preparação. E é o assunto da volta de Jesus. E quem crê que ele vai voltar, diga amém. Amém. Antes, porém, de nós abrirmos a agenda não para de crescer. E isso só fortalece seu desejo de ser um evangelista num futuro muito próximo. Porque, meu querido amigo, a nossa vida tem que ter teoria e prática para nós mostrarmos que Jesus é o Redentor. Ele morreu, ressuscitou e ele vai voltar aqui para essa terra. Vem para os braços de Jesus. Nosso desejo é que todos os pais e os responsáveis estejam atentos à vida espiritual de seus filhos, criando as condições favoráveis para o envolvimento com os ministérios da igreja e o desenvolvimento dos dons espirituais. Quer ser feliz? Nossas crianças e juvenis de hoje serão os mensageiros da verdade num futuro desafiador. Provai e vede. Você viu que testemunho maravilhoso? Como Deus agiu na vida daquele garoto e o transformou? Ele impactou a vida das pessoas em sua volta. E da mesma forma, Deus quer usar você como instrumento para ser uma testemunha de Jesus e impactar a vida de outros. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, nessa noite, mais uma vez, nós ouvimos a Tua voz. Aprendemos sobre o Teu Espírito Santo e nós vimos que o Senhor deseja nos conceder o Teu Espírito, nos conceder poder para sermos testemunha do Senhor. Por favor, Pai, abençoe a vida deste irmão, dessa irmã, deste amigo, desta amiga, e que todos nós possamos a cada dia ter compreensão do que o Senhor espera para cada um de nós. E que nós possamos ter o Seu Espírito Santo para ter coragem, para sair da zona de conforto, para sair das quatro paredes, para parar de olhar só para dentro e olhar para fora, e ir para aquelas pessoas que precisam ouvir do Senhor. E que nós possamos pregar, anunciar, não simplesmente com nossas forças, mas pelo poder do Espírito Santo. Nos ajude a ser missionários do Senhor e pregar o Evangelho, assim como foram os discípulos, até que o Senhor volte para nos buscar. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe mais uma vez toda a sua família e vamos continuar aqui todas as noites até sábado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim.
permanecerá.